Olá, gente, tudo bem? Então, todos sabem que esse mês é o mês do Dia das Mães e para quem é católico é o mês de Nossa Senhora. Então, uma forma que eu escolhi de apresentar essa mulher para vocês e expressar minha gratidão foi através desse vídeo. Poucos sabem assim a minha jornada com Nossa Senhora, até porque eu tenho pouco tempo de caminhada. Eu vim de uma denominação religiosa completamente diferente, onde me ensinaram sobre Maria como uma mulher que era muito comum, que não tinha muitas funções. E quando eu entrei para a Igreja Católica e me deparei com tantas homenagens, tantos carinhos, eu tive um pouco de confusão. E como eu sou muito crítica, eu precisei estudar para conhecer sobre essa mulher, porque eu não entendia a reação das pessoas. E quando eu conversava com outras pessoas de denominações religiosas diferentes, eu sentia uma revolta muito grande em relação a essa figura dentro da igreja. Então eu comecei a estudar Mariologia e comecei a ver o quanto essa mulher fez a diferença e quanto essa mulher não quer estar numa posição de destaque como as outras pessoas falam. Maria, ela é uma mulher que viveu no oculto. Quem leu a Bíblia, quem leu o Evangelho, sabe que ela foi uma mulher que não se mostrou muito. E eu acredito que isso foi proposital, porque ela não queria se mostrar mesmo. Porque quem tem que se mostrar e quem se mostrou pra gente, quem fez essa diferença muito grandiosa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que ela me encantou? O que foi tão importante para mim? Eu comecei a estudar de que essa mulher ela não deve ser adorada, como muitas pessoas falam, que a gente adora a imagem, adora a Nossa Senhora. Nossa Senhora não deve ser adorada dentro da nossa igreja, quem estuda sabe disso, que a adoração ela é feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo somente. O culto a Nossa Senhora é completamente diferente. Nossa Senhora, ela não cura. Então, essa ideia que as pessoas adquiriram de que ela faz essa cura não existe. Ela não faz isso. Ela é uma intercessora. Ela é essa mãe que leva o filho. Ela faz essa ponte carinhosa de mãe. E isso é muito agradável. Eu falo muito assim, que Nossa Senhora é enfermeira e Jesus é o médico. A Nossa Senhora, ela cuida do nosso coração, ela vai preparando a nossa alma para que Jesus venha e faça a diferença na nossa vida. E aí quando você começa a estudar e ver que ela não quer estar nessa posição onde as pessoas colocam, nossa, o sentido fica completamente diferente. E aí eu comecei a estudar essa mulher. Gente, ela só tinha 14 anos quando ela recebeu, esse dom de ser mãe. Ela era solteira. Quem sabe, quem conhece a história sabe quantas mulheres sofriam. Existia um preconceito, uma humilhação muito grande. Vocês imaginam ela como uma mãe jovem de 14 anos, aproximadamente essa idade, e ela solteira, se vendo numa posição e sendo fiel a Deus, olhando para Deus, sabe? E eu fiquei assim, nossa, quantas vezes a gente fica tão preocupado do que as pessoas vão pensar e a gente deixa de exercer a nossa função, nossa missão, porque a gente está preocupado. E ela não teve medo pela idade dela. Eu conheço muitos adolescentes com essa idade que não teriam essa maturidade, e ela teve, e depois que ela recebeu essa graça, e deu esse sim, ela foi ajudar a prima dela. Pela literatura, pelo evangelho, você sabe que ela fez um percurso tão grandioso, eu até anotei. É um percurso tão grande que nenhuma menina da idade que ela tinha capacidade científica de poder aguentar esse distanciamento. Então ela foi de Nazaré até a cidade dessa prima,
138 quilômetros, gente. Uma menina de 14 anos, ela não consegue fazer nem 40 quilômetros. Então ela foi, quem lê o Evangelho sabe que ela foi depressa. Então ela foi depressa em 138 quilômetros, de 8 a 12 dias mais ou menos, para visitar e para servir essa prima. Então, gente, ela não é uma mulher tão comum assim. Ela foi tão forte, né? Enfrentou essa distância. Depois ela fugiu, que todo mundo sabe o quanto ela enfrentou para fugir, para criar Jesus. Depois ela foi essa grande pedagoga que ensinou a Jesus a fazer tantas coisas. Quem já leu também sabe o milagre nas bodas de Caná. Ela foi tão forte com o filho teve medo de fazer esse milagre. E ela foi essa grande mãe, sabe? Essa mãe forte que colocou o filho para cima. E depois você observa também nessa literatura bíblica o quanto Nossa Senhora sofreu calada em ver o filho sendo morto. Ela preparou o filho, ela não criou o filho numa redoma, ela criou o filho para a vida. E quando ela viu esse filho sendo morto, ela teve que ficar ali em silêncio, aceitando aquela missão que o filho precisava passar. Depois ela segurou aquele filho morto no colo, abraçou aquele filho como se fosse uma heroína, com aqueles braços enormes, porque eu não sei mensurar a dor de perder um filho, nem imagino perdendo um filho, mas eu imagino a dor dela como mãe perdendo um filho. Então, vendo tudo o que Maria passou, o que eu aprendi com ela? Eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero aprender a ser uma mulher forte, porque Maria não é frágil como as pessoas pensam. Maria me ensinou a caminhar de cabeça erguida, vendo as coisas de uma maneira diferente, silenciando nos momentos que precisa falar, ter ação no momento que precisa ter e agir no momento que precisa agir. Então, assim, eu tenho admiração por essa mulher, aprendo a cada dia, tento imitar as suas virtudes, sei que é difícil, sou uma pessoa muito falha, mas eu tento aprender e a maneira que eu tenho de aprender é tentar semear e passar para as pessoas esse valor da mulher, que muitas vezes é tão desvalorizado pelas pessoas. As pessoas colocam a mulher numa posição tão inferiorizada e eu acredito que a gente tem uma figura muito forte que é a Nossa Senhora. Ela é uma mulher grandiosa, uma mulher que vem para fazer a diferença, como fez na minha vida e como vai fazer na sua vida. Então pense bem, estude bastante, porque tem muita coisa boa na Bíblia que a gente precisa conhecer mais. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.